discutir um pouquinho sobre isso. E eu gostaria, como a Lauana também falou, que fosse bem interativo. Vocês têm dúvida, vocês querem partilhar, vocês querem colaborar, porque eu sei que tem excelentes exemplos, eu não tenho dúvida disso, cada um na sua realidade, com certeza tem muitos e muitos exemplos para dar, que com certeza vai agregar e vai colaborar muito. Tá? Então, quem sou eu, né? Como a Luana falou, eu sou Jussara Mesquita da Costa, sou profissional de educação física. Isso é legal também, porque tem bastante, a maioria dos profissionais, eles precisam, eles têm um conselho, como a maioria das profissões tem, e a gente tem que mencionar o nosso número de registro. Aí eu também coloquei para vocês que eu estou devidamente, além de ter formação, eu estou devidamente regulamentada também, porque isso é muito importante para a segurança do beneficiário, no caso, o aluno, porque é uma forma de vocês também saberem se está tudo legal comigo também. Esse é o número, né? Se for salvo, alguém quiser saber se eu estou devidamente regulamentada, junto ao meu conselho, por esse número vocês me acham, além do nome completo, óbvio. Minha formação base, né, é educação física, fiz também gestão, né, de pessoas, MBA em gestão de pessoas, e agora recentemente concluí o meu mestrado, que eu fui fazer em atividade física para a terceira idade. Fui conhecer um pouquinho mais. E graças aos meus alunos, né, que muitos partilham da mesma idade de alguns que estão aí participando, foram eles os meus maiores incentivadores a fazer esse mestrado. Por quê? Porque nas nossas conversas informais entre uma aula e outra, a gente começava a falar questões de vida, questões que passaram, como eles lidam com as questões hoje, como é para cada um deles, né, lidar com as mudanças, né? Porque a vida agora, por exemplo, né? Tem muita gente que está se desenvolvendo aí no grupo em culinária. Tem muita gente que está se desenvolvendo em outras áreas que não se permitia ou achava que não tinha tempo. E eles me trouxeram justamente isso. As coisas que hoje, maioria, porque eu tive alunos com 90 anos e hoje continuo com uma outra aluna que completou agora recentemente 90 anos. E a gente discute muito sobre essas questões. O que realmente a vida, né? O que se leva? E uma das coisas que mais trouxe foi as coisas que por N razões, cada um nas suas realidades, não fizeram. E aí eles me incentivaram, prof, se tu quer ir, que era longe de casa, né? Foi em outro país, faz. Porque a pior coisa da nossa vida é a gente se arrepender das coisas que a gente não fez. E a gente vê que quando a gente está próximo do acerto de contas, né? 90 anos, ele já começa a se preocupar um pouquinho. Alguns não estão nem aí, é ótimo. Amanhã eu vou rezar hoje de noite, né? Orar, cada um dentro também da sua espiritualidade e religiosidade. Que Deus me permita abrir os olhos, que eu nascer de novo para um novo dia novamente. Então, é como a gente lida com as coisas. Então, para mim, isso foi excepcional. Então, eu estou muito feliz, quero agradecer mais uma vez as meninas aí, a Lauana, a Isabel e toda a equipe, né? Porque eu também fui prof na Associação dos Aposentados da CRT por um período de 2016 a 2018, um pouco antes, né? De eu iniciar o mestrado, e foi uma experiência maravilhosa. Então, eu gostaria já, desde já, dizer para todos os participantes que vocês estão muito bem assistidos. Eu fico muito feliz de poder dar uma pequena parcela do que eu posso, né, transmitir para esse momento. Mas tenho certeza que vocês vão colaborar muito. E espero essa colaboração, hein? Eu sei que agora o microfone está desligado, não pode falar, mas já estão aí, certeza que já estão até me respondendo aí com o microfone desligado. E a gente não poderia deixar de falar, gente, já que a gente fala de terceira idade, eu até uso, foi o termo que eu usei na minha dissertação, que é pessoa idosa. O que eu fui pesquisar? Os fatores de adesão e permanência. Por que as pessoas aderem à atividade física e por que elas permanecem? Com o público, né? Com os portugueses. Foi onde que eu fiz na Universidade do Porto, na cidade do Porto também. Então, o que a gente vê desse processo de envelhecimento? Eu não gosto muito de usar esse termo processo, porque todos são fases. Já está mais do que batido isso, que nós temos a fase da infância, né, adolescência, a fase adulta, alguns usam meia-idade, e tem os longevos, quem está acima de 80 anos. Então, cada vez mais a gente está fracionando.
E algo que é muito interessante, que difere algumas questões de países para países, que países que estão em desenvolvimento como o nosso, né, já considera a pessoa idosa por questões de benefícios a partir dos 60 anos. Países em desenvolvimento a partir dos 65. Mas a gente sabe que tem muita coisa aí que já estão em vias de, né, readequações. Então, para a gente, uma coisa muito certa. Gente, o que é reversível não é do processo de envelhecimento. Eu queria que vocês guardassem muito isso, tá? O que é, exemplo, a gente teve momentaneamente uma dificuldade no pé, por algum motivo, ou queda, ou torção, ou até realmente ruptura, quebrou. Momentaneamente, eu estou imobilizado. Mas isso não é do processo de envelhecimento. Depois que eu parar, eu vou tirar o gesso, talvez eu vou precisar de algumas sessões de fisioterapia, depois reforço muscular, aí atividade física, né? Tem todo um caminho assim, e eu vou voltar a andar. Não é porque eu tô velho, eu tô com mais de 60, 70, 80 que eu... Gente, a gente não fica velho e para. A gente vai ficando, a gente vai parando e aí a gente vai envelhecendo. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele entende como. Para que eu vou mandar energia para algo que não necessita? E ele trabalha no modo economia. É que nem celular. Já viram aquela economia de bateria? Ele bota naquele módulo para só as funções básicas. Se tu precisar ligar e atender, deu. Às vezes até mensagem, depende do aparelho, ele nem manda ou não recebe. Depende aí. Então é a mesma questão. Isso é muito interessante. O nosso corpo, ele é muito inteligente. Só que a gente precisa ajudar ele. A gente tem que estar mandando informação para ele. Opa, mas eu preciso caminhar, eu preciso cortar minha grama, que nem falaram aí, eu preciso cozinhar, eu quero jogar baralho online, aonde eu pesquiso. Então, as conexões do cérebro estão sempre a mil em relação a isso. Isso faz que a gente não envelheça. Como a curva, ó, descendo, vai ser linear, vai ser pelo processo. Coisas que a gente já fazia com mais facilidade, a gente pode fazer igual, talvez num ritmo menos rápido. Não é que não seja rápido, para mim continua sendo rápido. Não é quando eu tinha 20, né? É a mesma coisa o processo produtivo. Senão as mulheres, em todas as fases da vida, teriam filhos. Chega um ponto que isso cessa também. Por quê? Porque é natural. Tudo que é natural, é isso mesmo que acontece. Então, olha só, que linda a imagem. Olha a menina, olha a mulher. Peguei um, né, público feminino aqui. Cada um com a sua beleza. Vocês teriam como dizer qual delas é mais linda? Porque todas elas são lindas. A fase, gente, todas as fases têm a sua beleza. Outra coisa, guardem isso. Tem a sua beleza. A gente precisa cada vez mais olhar para isso também. E olhar e acolher com carinho. Olha quanto aprendizado eu tive na vida. Eu quero envelhecer, eu espero que eu chegue, que eu digo. Quem é que não quer? Agora, tem processos que nos ajudam a envelhecer com qualidade. E aí a gente vai entrar nessa parte maravilhosa, que é o lazer. Tem muitas coisas boas, mas hoje eu não posso falar de lazer. E afinal, o que é lazer? O que seria lazer para vocês? Se alguém quiser colaborar, como eu disse, será um prazer também que vocês colaborem. Pode liberar o áudio, tá, gente? Quem quiser falar. Quem quiser, por favor. Olga, eu vi tu... Viajar. Viajar. Ler um livro. Lazer para mim é fazer alguma coisa que tu goste muito, que te dê prazer. Perfeito. Se divertir, né? Alguém mais colaborar? Pereira disse se divertir, né, Pereira? Isso. Sandra Alves, pode abrir o teu som? Pode pedir ali para te abrir? Ó, um filme, um bom filme. Hoje o meu lazer foi declamar. Olha, Uau. que legal! Aquilo que faz bem ao corpo e à alma. Prazer é No fundo. estar com os amigos, fazendo um bom programa. Ver um jogo de futebol também é uma boa. Verdade.
Uma boa pedida. Excelente. Vocês viram Apesar que eu tô tudo louca isso? pelo bate-coxa. Ele está cuidando. Oh, coisa boa. Eu também. Por isso que eu boto a música e bato coxa sozinha. Não. Tá com a música, tem essa questão, né, que o movimento traz. Eu não sei se ele consegue entrar no plano. Deixa eu só mutar aqui só um pouquinho. Mais alguém, gente? Podemos? Primeiramente, antes de mudar de tela, eu quero dizer que tudo que vocês falaram é lazer. Tudo. E isso que a gente está fazendo hoje também, discutindo sobre lazer, também é lazer. Que cada um traz o que é bom para si. E algo muito bom que falaram. Ir num jogo de futebol, que normalmente se vai com os amigos, ou se leva filho, se leva neto, às vezes vai a família, um programa de família. Né? Dançar, de repente, dançar até com esse chimarrão gostoso aí, né? Também é lazer porque tem movimento. Aí nós estamos falando de gasto de energia junto. Ali, tudo que é movimento faz aumentar o processo circulatório. Então, nos dá essa vontade, esse motivo para ação, né? Que é a motivação, é ter o motivo para ação. Né? De preparar que roupa eu vou para o jogo, que roupa eu vou dançar, escolher que filme eu vou assistir, o que eu vou querer assistir, o que eu vou querer ler, se é uma leitura informativa, se é uma leitura formativa para alguma questão que eu quero aprender, se é ler um livro, né? E aí tem N questões. E a questão que também trouxeram, que é muito legal, do espírito, né? De estar bem com a gente mesmo. Isso também. E não é porque faz algo sozinho que não é bom. Às vezes é tão bom. Eu acho que uma das lições, pelo menos para mim, que a pandemia está me mostrando é aprender cada vez mais a conviver comigo. Né? Saber me conhecer, saber as coisas que eu gosto. Porque essa eu também fiz uma pergunta para muitas pessoas. O que tu gosta de fazer? As pessoas às vezes... O que eu gosto de fazer? E do que eu gosto, o que eu estou fazendo do que eu gosto? E se eu não estou fazendo, por que eu não estou fazendo? E aí tem um conceito assim que eu coloquei só para vocês, assim, muito breve, de o que a gente poderia considerar uma visão muito ampla, sabe? Já antiga até para a gente ver hoje, que é tudo isso, essa diversão. É o assistir TV, é ouvir música, é fazer palavras cruzadas, é jogar bingo ou ir num bingo, né? Toda a programação de ir pro bingo tem o prêmio, tem os amigos, aqueles sempre que vão, a gente liga, nós falamos. O viajar, que foi tão comentado também, as questões religiosas, a atividade física em si. E o que tudo isso traz? A interação social. Eu acho que isso é uma das grandes premissas do lazer também. Mesmo que eu faça sozinho, eu comento com a outra pessoa o que eu estou fazendo. E a outra sozinha vai achar um caminho também. Eu acho que isso é muito importante. Nós acharmos um caminho para não deixar e não usarmos isso como bengala para não fazer as coisas. Isso é muito importante. Eu também queria que vocês guardassem isso. Não usar, porque dificuldades sempre terão. Agora, o que a gente precisa buscar? Fazer o nosso maravilhoso cérebro pensar em solução. Como que eu faço a mesma coisa que eu gosto de fazer, mas de forma diferente? Como? Aí, esse é o nosso grande desafio. Como? Como? Os principais desafios do lazer. Né? Olha só. Momentos de lazer que vocês trouxeram. O que eles geram? O que para vocês esses momentos de lazer geram? Vocês gostariam, para quem quiser partilhar, o que esses momentos de lazer que vocês construíram, que já relataram antes, geram para vocês? Sandra, pode abrir teu áudio. Uma felicidade imensa. Momento de prazer é uma coisa que a gente... É uma alegria interna, inclusive. É um momento que a gente se acha.
que a gente pode partilhar com outras pessoas. Esse lazer que nós estamos vendo aqui nesse momento, eu acho que é uma partilha. E isso dá um prazer enorme para quem consegue. Eu acho que não tem nada melhor do que a gente poder partilhar e fazer uma coisa que dê alegria para outra pessoa e nos alegre também. A Sandra que está falando, né, Sandra? Já terminei. Já concluiu? Tu deu uma aula para nós, Sandra! Não, mas... Não, é que eu não posso só eu falar, eu tenho que esperar que os outros também participem, né? Senão eu já... Com certeza, mas pegando o teu gancho aí, e os outros também vão poder compartilhar, tá? Só para não perder tua fala. Esta questão do prazer que a gente está encontrando em voltar a fazer coisas que a gente não estava fazendo mais, né? Quantas coisas vocês se redescobriram nesse momento? Esse momento que tu trouxe agora, esse momento que a gente está fazendo agora, ele é único, ele nunca mais vai existir. E eu acho que isso é o fantástico da vida. Que cada dia, às vezes a gente sai, né, para ir no mercado, cada um, ou ir... Quem tem casa, uma maravilha, vai até o pátio, vê a grama, vê as flores, consegue ter a percepção melhor da rua. E às vezes a gente não olhava para a casa do vizinho ou para o nosso próprio jardim pela correria do dia a dia. Alguns, não são todos. Tem gente que sempre olhou e olhou com ótimos olhos. Mas o quanto aquela flor ou aquela árvore precisava de água. Ou o contrário. Nossa, surgiu flores que eu nem conhecia. Agora, né, a primavera já nos está dando sinais, como as cidades já estão coloridas. O quanto as estações, gente, interferem no nosso humor também. Eu sei que não é tema da palestra, mas outra questão que também gera a alimentação. Porque isso também nos gera prazer. Já que a gente falou em prazer, a alimentação também nos gera muito prazer. Então, cada vez mais... E nessa questão da alimentação, quando a gente come algumas coisas que a gente não sabe, ou melhor, a gente sabe, nós sabemos, também me incluo, mas assim mesmo a gente insiste em comer. Quem é? Só me vê para mim, Ana. Todos aí têm carro, todos dirigem, ou algo desse tipo? Não precisa nem... Levanta a mão quem tem carro e dirige, pra gente ter uma ideia. Só para... Beleza. Tá. Vocês colocam... Só levanta a mão. Vocês colocam gasolina adulterada no carro de vocês? Mesmo quem não tenha. Quem não tem, mas se tivesse, colocaria gasolina adulterada? Não, né? Não, né? Não, mas eu digo por escolha. Não, por escolha. Por escolha. Não. Ó. A maioria levantou a mão, não colocaria. Então, por que a gente sabe que alguns alimentos não são bons e a gente continua comendo? Só para pensar. No carro, olha o ponto. No carro a gente não faz. Mas a nossa casa, que é o nosso corpo, o que nos leva para tudo, a gente faz. A gente negligencia, né? Só para pensar, tá? Porque não é o tema. Voltamos pro lazer. Tá, voltando. O que mais gera? Mais pessoas. A Sandra foi a última a falar. Isso, Eu tem a queria fazer Luciana, também. tem a Luciana, a Flávia, aí depois a Gabi, então. Vai lá, Luciana. Para mim, gera saúde. Eu acho que o lazer gera saúde, em primeiro lugar. E uma coisa que eu não falei antes, para mim gera muito prazer, gerou na semana passada, ter estado com meus filhos. Meu filho eu não via há 1 ano, porque ele mora muito longe, isso aí dá muito prazer também. E o resto já foi falado. É isso aí, mas gera principalmente saúde, né? É isso aí. Flávia? Flávia, tu tá aparecendo como desmutada, mas a gente não te escuta.
Oi, Flávia. Não, Desconecta tô. o teu fone. Desconecta o teu fone. Não te ouvimos. Escreve ali no chat, então, que daí a gente fala aqui, tá? Tá, a gente não escuta a Flávia. Gabi? Eu só queria fazer um comentário. Eu acho que isso que tu trouxe, Jussara, é muito interessante, porque às vezes a gente pensa que lazer tem a ver com coisas materiais também, né? Ai, só vou ser feliz, ser lazer se eu viajar, se eu comprar determinada coisa. E bem isso que tu trouxe, às vezes as coisas mais simples também, de olhar pelo jardim, ver uma flor nascendo, ou enfim, né, respirar fundo, pegar um sol, são coisas também que é um lazer, é uma qualidade de vida, né? Estar com pessoas que a gente ama, que nem a Luciana falou, né? Com os filhos, enfim, com a família. E a gente às vezes não considera como lazer, e são coisas que não são palpáveis muitas vezes, né? São coisas subjetivas. Então, achei bem legal isso para a gente refletir também, que às vezes a gente idealiza coisas muito longe da nossa realidade, quando na verdade as coisas estão mais perto do que a gente imagina, né? Era só essa minha contribuição. Não, excelente, Gabi. Por isso que eu vejo a questão que tu falou, subjetivo, né? Que não é palpável. Por isso que é tão difícil medir. Por isso que é tão desafiador qualquer artigo, estudo, quando vai para a parte qualitativa, que foi o meu, que é entender o que o outro está sentindo, o que faz ele permanecer num lugar. E lá no meu estudo, o que eu verifiquei? Eles gostavam. Dos meus participantes, só um não tinha feito atividade física antes, de forma regular. O restante todos tinham feito. Então, eles tinham uma lembrança da atividade física, do movimento muito gostosa. Eles sabiam os benefícios da atividade física. E eles sabiam que com a idade, isso eles necessitariam. Mas não era por obrigação, era por prazer. Segundo ponto, se manter ativo. Eles queriam muito se manter ativo. Por quê? Porque eles entendem, né, aquela população que eu peguei, que estar em movimento é estar feliz. Para eles. Não quer dizer que para todos tem o mesmo sentido. Outra questão que eles colocaram muito, a questão, o quanto o profissional que assiste ele, nesse caso específico, era o profissional de educação física, faz diferença para eles permanecerem. Orientando, corrigindo, tendo essa relação professor-aluno, de que sabe, né, que a Sandra é a Sandra, sabe que a Lauana é a Lauana, sabe que a Gabi... E cada um tem as suas particularidades. Se sentir único. Sentir que vai para o grupo e quando não vai, as pessoas ligam para saber por que não foi. Então, eles se sentem muito acolhidos. E o outro que eu percebi já desde o início, aqui também, é a questão do pertencimento ao grupo. Eles se identificam no grupo. E isso fazem eles permanecerem. Isso fazem todo mundo, no horário que a Lauana e a equipe mandam o link, ir lá e abrir para participar deste momento. Então, acho que tem tanta coisa que a gente poderia puxar e quanta coisa nos fazem bem. Quantas coisas a gente pode... E coisas simples. Gente, e por isso que às vezes nos geram algumas dores. Porque é só quando, né, Gabi? É só quando tiver isso que eu vou estar assim. É só quando estiver assado que eu vou... Não! Cada dia é uma dádiva, gente. Quando eu falei lá no início ainda, que quando a gente deita, ninguém tem a certeza que vai acordar no dia seguinte. Ninguém. Não conheci uma pessoa que dissesse, não, eu tenho certeza que amanhã eu vou levantar. A gente não tem. Depois que a gente fecha os olhos, a gente não tem. Então, todo dia é um renascimento. E nós temos as nossas escolhas. O que a gente vai alimentar? O que nos faz bem ou aquelas questões que a gente não nos fazem bem? E aí, cada um na sua realidade. Não estamos aqui para julgar e nem apontar ninguém. Cada um tem a sua realidade. Agora, a escolha sempre é nossa. Isso também eu gostaria que vocês guardassem. A escolha sempre é nossa. E não se culpe se amanhã não conseguir fazer o melhor. Mas dorme, acorda pensando que outro dia vai ser melhor ainda. Então, isso é um motivo para a gente sair da cama também. Ter motivos para sair da cama.
né? Seja para fazer esse bom chimarrão que muita gente aí tá levantando amanhã, eu levanto, a primeira coisa que eu faço é levantar e fazer o chimarrão. Ah, é levantar e molhar minhas plantas. Não, é levantar e tomar um bom café da manhã, é levantar e ligar para o meu filho, é levantar e ir trabalhar, hoje em dia, né, remotamente, abrir meu computador e vou ver meu colega que ficou uma pendência de ontem, o que seja. Aí é cada um na sua realidade. Mas a gente não pode. E uma das questões que, tanto atividade física, o lazer, às vezes, o que acontece? A gente não quer ir. E isso é muito normal. Mas o nosso cérebro, às vezes, ele nos prega umas peças, porque a gente sabe lá que eu não vou. Mas eu sei, se eu for, eu vou voltar muito melhor. Então vão. Seja sapateando, mas vão. Que depois o sapateio vai ser diferente. Vai ser de dança, vai ser de alegria, vai ser de vibração. Olha quanta coisa. Gente, é uma guerra interna. Muita gente que faz atividade física e muitos que são atletas, alto rendimento, respondem a mesma coisa. O celular despertou, eu tenho 2 segundos para levantar da cama. Levantei da cama, 1-0 para mim. Fui pro banheiro, troquei de roupa, 2-0 para mim. Troquei, botei a sapatilha, peguei a bike, 3-0 para mim. Tô pedalando, tô 1 quilômetro, a musculatura dói, arde, o vento tá frio, tá chovendo, 4-0 para mim. Tô no 2º quilômetro, não aguento mais, tá dando dor na coxa, acho que vai dar câimbra. Não, falta de aquecimento. 5, sabe? E a gente vai todo dia. 10-0 para mim, concluí o treino. E aí a sensação... Então não espere a motivação chegar. Motiva, acha essa ação. Tá? Posso e aí eu só queria falar também. Oi? Posso só colocar uma coisa? Acho que tu trouxe ali o que gera, né? Eu fiquei lembrando, outro dia eu vi uma foto da caminhada. E eu acho que a atividade de lazer, ela gera memórias, né? Volta e meia nos grupos vem as fotos de encontros que a gente tem juntos, né? Seja para atividade física, que nem tu trouxe, que às vezes é um desafio, né? Bah, eu vou levantar, vou ir, né? Vou ter que pegar ônibus para ter associação, vou ter que... Mas gera memória, né? Depois a gente olha, nossa, que show que foi aquele dia, né? Olha quem estava comigo, olha o fulano, que agora faz tempo que eu não vejo, mas... acho que é uma sensação tão boa, eu não sei como que é para vocês verem as fotos, mas para mim me traz uma coisa assim, uma memória tão gostosa de ver assim aquelas atividades coletivas, todo mundo junto, né? E bem que tu trouxe assim, vencendo aquelas barreiras, né? Então me lembrou disso assim, bem legal. Perfeito, Ana. Até porque isso não é de hoje, né? Isso é para sobrevivência. Nós sempre precisamos andar em grupo, em bando, né? Como era. Porque a gente estava sempre fugindo. Então, era aquela expectativa. Ou era para atacar, ou era para fugir. Então, o nosso corpo foi acostumado com o movimento em si. Claro que hoje nós temos facilidades que nós não tínhamos antes. Mas se a gente pensar primitivamente, realmente, tinha 2 momentos. Ou era ataque ou era fuga. Então, por isso que só os melhores preparados sobreviviam. E ninguém passava dos 40 anos. Porque uma das grandes questões também que auxiliou muito nesse processo de longevidade, é incrível, né? Foram as vacinas, né? Que nos ajudaram muito. E, gente, incrivelmente, a geladeira, o refrigerador. Porque muita gente morria de infecção e não sabia do que era, porque comida estragada, mal conservada, não tinha, né, as carnes, era tudo excesso de sal, porque, né, as algas, toda essa questão para conservar. Então, quanta coisa a gente evoluiu. Mas uma coisa, desde aquela época, não mudou. A questão dos vínculos sociais. A gente precisa deles. Mesmo que seja nesse momento, não seja presencial, como a gente está fazendo agora, mas a gente está estabelecendo vínculos iguais. E eles são, alguns eu tenho certeza que se falam aí diariamente, como aqueles que se veem toda semana, mas toda semana vai ter esse momento. E voltando lá no início, não sei se alguém tem alguma coisa para colaborar, posso seguir? Pode seguir. Tá. Falaram lá no início, né, o que era o lazer. Então veio dançar, veio várias questões, veio ler, veio assistir TV. Então nós temos esses 2 momentos também que a gente poderia fracionar, assim, ou separar
eu não ia separar, mas numerar em 2 momentos. O lazer passivo, que é esse que eu não tenho movimento, né? De gasto de energia realmente. Que é esse quando eu tô lendo, eu tô assistindo TV, eu tô numa roda de amigos, sentado tomando um bom chimarrão, eu fui no parque, sentei, aquele momento que eu estou realmente fisicamente parado. Mas é um lazer. E tem o ativo, que é esse que tu trouxe das memórias, é a caminhada, é o grupo de dança, é o grupo de teatro, aí tem todas as oficinas, né, Ana, que vocês, nossa, esse grupo aí é muito bem assistido, porque tem de pintura, me ajudem, tem do equilíbrio, informática, hidroginástica. Eu acho que outro ponto muito legal que tem é os aniversariantes do mês, né? Que é um momento de comemoração e celebração, que é celebrar o encontro e a vida, né? As duas coisas, que são os aniversariantes do mês. Olha que coisa gostosa que é isso. E aí, pensando nisso, lazer, o que vocês acham? Seria um lazer ativo ou seria um lazer passivo nessa foto aí? Pode abrir o microfone, Sandra. Falou? Pode falar. Ativo. Claro. Bem ativo. Muito ativo. Eles estão ali, ó, aonde que a gente vê essa cena, né? Uma guerra de braço. Eu fazia isso quando era criança. Brincando. E não podia tirar o cotovelo da mesa. Como é que eram as regras? Não podia tirar o cotovelo da mesa, hein? E olha a alegria, e olha a expectativa, olha quanta coisa envolveu nessa foto. Tem aqueles que estão assistindo, né? Estão torcendo, estão ali rindo. E o mais interessante, no lazer dificilmente vai ter perdedor. A gente não tá para quem é melhor, e sim para partilhar e mostrar. Então, na próxima vou eu, mas não vem com aquele sentimento da derrota, que às vezes em esporte de rendimento tem. Não aquele esporte que é para fraternizar, que sempre tem um churrasquinho depois do jogo, né? Aquele é só a reação, né? De quem deixou passar o gol, quem não sei o quê, quem joga mais, quem joga menos, quem estava travado, quem não estava. Olha quanta coisa. E normalmente esse lazer aqui, o que seria? Ativo. E o que a gente lembra bem aí, né? Uma caminhada, gente. Aquela questão do movimento. Possivelmente até fosse, não tem na descrição da foto, não tinha, que fosse uma viagem. E aí eu venho bem ao encontro que a Lauana falou antes, as memórias. O que o lazer, o turismo, as viagens, que nem foi também, né? É o que mais às vezes fala em lazer, a gente pensa em viajar, a gente pensa em planejar. O que o lazer traz em relação a isso, ao turismo? Ele pode pegar duas questões, as lembranças, né? As fotografias que a gente vê, a gente rememora aquele momento, vem aquele saudosismo gostoso, amigos que às vezes conseguiram fazer aquela viagem conosco, ou a família, ou no grupo de trabalho, ou o grupo, né, da ACRT, que eu sei que também organizava esses momentos também, e a ação, né? Esse momento do planejamento, né? Uma semana antes a gente já começa a ficar meio ouriçado, né? Às vezes pré-viagem a gente nem dorme direito, porque é uma excitação gostosa. Não posso perder o horário, tenho que levantar, tenho que arrumar minha mala. Então, quanta coisa isso mexe com a gente, e principalmente com a nossa memória, né? Eu tinha um aluno, ele até é médico cardiologista, e aí ele tem uma fazenda no interior. E aí ele me disse, prof, eu não tô levando roupa, eu levo só uma muda de roupa e deixo num dos armários lá do quarto, onde é o meu quarto na casa. E aí na segunda aula ele voltou e disse, a minha estratégia tá ótima, o problema é minha memória, eu já tinha 3 mudas de roupa, que toda vez que ele ia, ele levava. Então, para ver que tudo pode ser muito gostoso de recordar e brincar. Tentar deixar esses momentos mais leves, porque
a gente ter rotina também é muito importante para nossa memória. Porque nós somos seres de rotina. Por isso que quantas pessoas também ficou um pouco deslocadas, algumas desorientadas mesmo. Por quê? Porque tiraram a rotina. Que é isso que, graças a Deus, todos vocês que já estão na fase de realmente aproveitar tudo que esse período que vocês tiveram de jornada, de trabalho, de toda a rotina, hoje é um outro momento e estão aproveitando muito bem. Tem pessoas, até por gerações, que só aprendeu a trabalhar. Então, se tirarem o trabalho delas, elas não sabem o que fazer. A gente tem que ser compromisso conosco, de querer fazer, não de obrigação, de obrigatório. Compromisso comigo é diferente. Eu vou porque a Luana disse que é para ir. Ok, ter a orientação da Luana, saber que toda a questão é importante, tirar dúvidas, mas eu tenho que entender o que aquilo gera em mim. Essa satisfação, esse prazer, esse aprendizado, isso é muito importante a gente ter. Quem é que lembra a última vez que andou de balanço? Quem é que lembra? Ou quem já andou semana passada? Pode ter gente que andou semana passada ou ontem, né? Quem é que disse que vocês não podem andar de balanço? Lá no meu Gurins tem um balanço lá. No Natal eu andei. Olha só! E como é que foi? Relata um pouquinho para nós como é que foi essa experiência de andar de balanço. Muito boa, né? É do meu neto, né? Sim. Do meu pequeno. Então, meu guri fez um para ele. Para andar junto com o neto. Que é o filho dele, né? Gente, que coisa maravilhosa isso. Isso é questão intergeracional. Eles entenderem que a gente pode fazer. Os netos, isso nos ligam muito mais a eles também. Porque não tem essa coisa que só criança pode fazer, só adulto pode fazer. Claro, nós estamos falando aqui todos entre adultos, que a gente sabe que tem coisas que não são recomendadas. Não estamos entrando nessa parte aí, tá? Mas essa questão de andar de balanço, se realmente está bem preso, que nem foi feito para o seu filho, tem segurança, que está tudo adequado, por que não? Olha a memória que lhe trouxe da infância, né? Não lhe trouxe nenhum momento? Pereira. Sim. Eu até queria fazer um bar assim, tu sabe, com brinquedos só para adultos. Tipo balanço aquele. Sabe aquele que tem um... eu não me esqueço o nome. Fazer com as crianças. Gangorra, escorregador. É aquele que senta um monte de criança, ficam em pé ali, empurrando ali. Sim. Tem aquele de girar também. Isso aí só para adulto. A associação podia fazer também. Para os adultos. Pereira, só me diz, se quando tu fizer, tu me convida, tá? Certo. Combinado, então. Eu também quero ir. Eu também. A Márcia vai se manifestar. Não, eu ia, mas desisti. Deixa assim. Eu só fiquei pensando só, digo, vamos eliminar a sala de jogos, então, e botar ali o playground. O que vocês acham? Aí a Sandra está dizendo que não, deixa rateado lá. Adoro eliminar a sala de jogos. Eu concordo, Sandra. Não tem que eliminar nada, tem que só incluir, né? Isso aí. Isso é um lugar aberto. A força para a galera e a gente não tem como atender depois, né? É verdade. Mas vê quanta coisa, né? Porque normalmente é o ar livre, né? Necessidade de a gente ir para a rua, gente. Mas agora, né? Eu digo agora não para o momento da pandemia, porque a gente sabe que no Sul, o nosso inverno é rigoroso. Que nessas últimas semanas, chuva. Então, a nossa maior alegria, quer dizer, não digo todos, né, tem essa necessidade tão aguçada, mas a maioria gosta de tomar um chimarrãozinho no sol, botar os pezinhos, pegar, né, vitamina D,
Então, olha que coisa boa poder andar Comer na uma grama, bergamota no sol, né? descalço. Comer uma bergamota no sol. Ah, só coisa boa. Já me deu até água na boca agora. E esse momento aqui? Esse é maravilhoso. Muito 10. O que vocês acham? Como é que estão a carinha dessas meninas? Como é que estão a carinha dessas meninas Muito na bom. foto ali? Muito bom. Então, meninas e meninos, tá? Não deixem de fazer as coisas. Claro que cada um sabe da sua responsabilidade, cada um sabe o que é mais adequado para o momento, menos, mas começar. Isso também é muito importante. E aí, o que são os nossos maiores desafios? O envelhecimento saudável, que é isso que a gente está fazendo. É tomar nosso chimarrão, é ler o nosso livro, que seja num ambiente que vocês consideram agradável. Outra questão que é o grande desafio, que é o estilo de vida. Esse estilo de vida é o que vai nos definir. Lembrem, hoje já é mais do que batido. Ontem à noite eu estava escutando uma live de um grande neurocientista que cada vez mais a conexão do nosso cérebro com o nosso estômago. Os alimentos, eles vão nos ajudar ou ficar melhores ou piores mesmo. Porque o nosso cérebro precisa de energia. E a nossa energia vem dos nossos alimentos. Então, o nosso movimento para irrigar e levar na corrente sanguínea. A gente é um ser que a gente não foi feito para ficar parado. A gente não foi concebido com esse propósito de ficar parado. A gente tem momentos necessários de concentração, de leitura, de estudo. Mas são momentos. Quando mais a gente conseguir, e o nosso corpo precisa disso. Senão ele acostuma a ficar numa poltroninha sentado. E aí depois para levantar o esforço é muito maior. Eu tô vendo que alguns fazem as carinhas que não. Que bom, isso aí, nada de ficar sentado. É só para tomar chimarrão. Pode fazer um crochê também, se quiser. Pode assistir TV também, mas que seja fracionado esse tempo. Esse é o nosso desafio, que não é nem muito céu, nem muito a terra. A gente encontra esse equilíbrio para viver cada vez melhor. Então, essas questões de lazer são muito importantes. E nisso, quais os benefícios, então, que a gente tanto falou? Aqui estão alguns, porque vocês falaram todos eles. O divertimento, que seja uma atividade agradável, esse sorriso da autoestima, né, de quando a gente faz algo que gosta e se empodera daquilo e sabe que é capaz de fazer isso. Essa participação ativa de vocês, de colaborar, de sugerir, de pesquisar coisas, de como fazer mais e melhor. E tudo está envolto da interação social, né? Dessas discussões, desses momentos, a busca por novos conhecimentos. Tem oficina de percussão, é isso, né, Lauana? É isso? Uhum. Tem um grupo de isso já é outra questão que está muito batida. Quem tem essa vontade e nunca se permitiu fazer, pensem, aprender a tocar um instrumento. Ele trabalha as duas áreas do cérebro. As duas. A emoção, a concentração, o lógico com o emocional. Que normalmente a gente trabalha um ou a gente trabalha o outro. Já foi mais do que também estudo sobre essa questão. O quanto a música, o quanto trocar um instrumento nos ajuda. Essas questões todas agora da tecnologia, o quanto isso nos faz buscar. E se desconfigurar celular, sempre vai ter que alguém depois ajuda. Não pensa nisso. Por que a criança aprende tanto com a velocidade tão grande? Porque ela não tem essa noção do quebrar. Ela não tem essa noção do estragar, né? A gente já fica todo receioso. E se eu fizer isso? No máximo, tem um xizinho, vai apertando no xizinho que daí não salva nada. Do resto, vamos embora, é isso aí. E o estilo de vida, gente. Esse estilo. Olha as pessoas que estão aqui se permitindo, né, construir esse momento. Olha que coisa boa. Já estamos até pensando agora que vão ter um parque sênior, viu, Lauana? E dentro desses desafios, eu trouxe um pequeno aqui conceito também, né? Então, o quanto é importante desses momentos de alegria, de prazer, de felicidade, que o lazer nos propicia, né?
nos diminui as questões cognitivas, porque pessoas felizes irrigam muito mais o cérebro, gente. As pessoas quando estão tristes, como fosse uma laranja, ela dá uma murchada. Exagerando, a grosso modo, é isso. A gente acaba destruindo os nossos neurônios, porque eles precisam de conexões, sempre renovando. Eles vão se ligando. Então, quando a gente está, né, parado, mais cabisbaixo, ele também fecha. Assim como o nosso corpo, que dá aquela fechada, o nosso cérebro também. Então, automaticamente, ele irriga menos. A gente leva menos nutriente aqui para dentro também. Né? Toda essa questão, isso aqui, essa rede de apoio, né? Que é esse encontro social, que é de muito aprendizado e muito colaboração também. Esse bem-estar, esse estilo de vida, né, que todo mundo está se propondo aí a cada dia, né, enxergar, como disse a Gabi antes, olhar um pouquinho mais, prestar atenção na nossa volta. Quanta coisa linda tem. Mas o nosso cérebro também foi condicionado a, infelizmente, apontar só as coisas ruins. E lembra, quando a gente aponta o dedo para lá, tem no mínimo 3 apontando para cá. Então, vamos cuidar de nós, vamos usar dessa casa maravilhosa. A satisfação com a vida, né? Automaticamente a gente diminui todos os riscos de doença. Todos. E aí tem um grande filósofo, que ele é francês, que tem algumas coisas que eu concordo com ele, algumas nem tanto, porque é um conceito bem antigo, né? Do Dumas-Edier, que é francês, que ele fala muito que é o tempo que cada um gasta com si. Isso é lazer. É o tempo, né, com atividades não obrigatórias, né? Chega de obrigação. Tem que ser prazer. Eu vou porque eu quero ir, eu vou porque eu vou aprender, ou eu vou porque eu vou ensinar, eu vou porque eu vou partilhar, trocar essas impressões, trocar experiências, né? E o conviver, a capacidade de ser livre, construir cada vez mais essa capacidade criadora, de criar coisas novas. E o novo não é só o surpreendente, só o que ninguém nunca pensou. Gente, a roda já foi inventada. A gente não precisa mais inventar a roda. A gente tem que pensar em coisas que nos fazem bem e para quem a gente gosta também. Cada vez mais promover esses espaços de lazer e de convívio. Hoje é um desafio muito grande, hoje. Mas amanhã, vamos projetar. Vamos pensar, isso é outra coisa que renova muito conexões neurais. Planejar, pensar, colocar no papel, escrever. De repente, quantas crônicas não pode sair daí? Quantos poemas? Teve gente que, né, relatou que declamou. Olha que coisa boa. Quanto a gente precisa se mexer. Porque a gente está falando do ativo, mas o lazer passivo também nos dá prazer. Em alguns momentos, tanto quanto. Né? Depende do momento que a gente está. Né? Junto, né, dos nossos familiares, amigos, das relações dos nossos pares, aí, seja profissional, amigo, família, cônjuge. Procurar o que eu, há tempos atrás, eu queria fazer e não tinha tempo de fazer ou não me predispus a fazer, não me permiti isso. Por quê? Foi falta de planejamento? O que faltou? Ou eu não dispensei atenção para aquilo? Lembra? A melhor pessoa do mundo é vocês. Se vocês não fizerem, ninguém vai fazer por a gente. Isso é a coisa mais certa que tem. Né? A gente tem que tentar sempre trabalhar e nutrir. Outra coisa muito importante, nutrir os nossos pensamentos. Porque lembrem, só vai crescer aquilo que a gente dá comida. O que a gente não dá comida, ele morre. Então vamos nutrir com coisas boas, pensamentos bons, boas atividades, esse planejamento todo, sugerir mais coisas para as meninas, elas vão me matar agora, mas dão trabalho para elas, tá? Vão dar trabalho para elas, mas ajudem, dão soluções também, tá? Só não larga a bomba lá, batata quente, mas ajuda a esfriar junto, tá? É um trabalho coletivo, é outra coisa legal, esse trabalho tem que ser em conjunto. E com tudo, gente, da minha parte, eu só tenho a agradecer mais uma vez, e eu gostaria muito de deixar essa frasezinha com vocês, ó, que para mim ela me diz muito. Eu não sei para cada um de vocês, que ela é do Confúcio. Se quiser ter prosperidade por 1 ano, cultive grãos. Por 10 anos,
cultive árvores. Mas para ter sucesso por 100 anos, cultive gente. Então é o que eu escolhi também trabalhar. E eu vejo que as perguntas podem ser as mesmas quando a gente trabalha com pessoas. As respostas dificilmente serão. Eu acho que isso é o grande, né, prazer da vida. Que a gente sempre será surpreendido com perguntas que a gente nunca pensou. E às vezes, nossa, que maravilha, quanto eu cresci e melhorei, porque eu nunca havia pensado ou olhado por esse prisma. Por isso que às vezes é tão importante pessoas que pensam diferente da gente. E o respeito de escutar, porque elas nos ensinam muito, se nós estivermos receptivos, né? Claro. Tá bom? Então, meu muitíssimo obrigada. Lauana, eu acho que agora a palavra é com você, não sei qual é a dinâmica agora. Jussara, muito obrigada por tudo que tu trouxeste, né? Eu acho que tem coisas ali que a gente já fala no cotidiano, muita coisa a gente já sabe, né? Muitos trouxeram exemplos de coisas que é lazer para si, né? Mas às vezes a gente deixa isso ali meio de ladinho, né? Ou vai surgindo outras coisas. Eu acho que é muito importante a gente pensar nesse estilo de vida, né? A gente costuma no social falar aposentadoria, né? É o período que tu tem para ti, né? Tu já produziu o que tu sempre quis fazer na vida e tu não conseguiu, né? O que tu deixou de lado porque não cabia naquele teu momento de vida. Dá para encaixar agora, né? Quem sabe estabelecer novas relações também, né? Eu acho que o lazer ele traz muito esse olhar para si e olhar para o outro também, né? Porque como tu trouxeste tem muito a ver com essa questão da interação. Então, muito obrigada, Jussara, obrigada por ter despendido do teu tempo, do teu conhecimento, compartilhando conosco. E aí a gente tem aqui 10 minutinhos, gente. Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa, se alguém quer fazer alguma pergunta. A Inês, depois a Olga, depois o Ribas. Pode falar, Inês. Boa tarde. Eu estava esperando que ela mencionasse a palavra melhor idade. E ela não mencionou. Ela não é hipócrita, Inês. Ela não é hipócrita, Inês. Tu achou isso bom ou ruim? Tu acha que é um bom termo ou não? É um bom tema. Só que acontece o seguinte, eu queria ter ouvido essa palestra quando eu tinha 20, 15, 30 anos atrás. Porque daí eu ia conseguir trabalhar comigo no meu lazer, em relação à minha família, em relação ao meu trabalho, e não agora que eu tenho que correr atrás, com pouca autonomia física, inclusive, atrás dessas coisas que nos proporcionam bastante alegria e bastante satisfação, inclusive. Elas nos trazem satisfação na leitura, que eu sou apaixonada por leitura, sair ver um bom filme, conviver com a minha família, aprender a conversar com as crianças, que isso a gente não fazia, era sempre para o depois. Agora eu vejo que a palavra depois, como a Jussara falou, não existe. Tem que existir o agora. Concordam comigo? Perfeito. Eu não sei se tu quer fazer a colocação agora, Jussara, ou tu quer que todo mundo fale. Sim, depois? Inês, eu só queria... Eu também. E eu acho que até não seria melhor. Eu gosto muito do termo, isso aí foi dentro da questão bem de nomenclatura, que seria feliz idade. Feliz, né, de felicidade, que é algo que eu penso em desenvolver nesse sentido, até aqui já falando um pouquinho, mas o que eu queria também te trazer? Não dá pra gente... Eu concordo que quando mais informações prévia, melhor subsídio e ferramentas a gente tem para se desenvolver. Só que a gente não tem como se teletransportar para o passado e arrumar algumas coisas lá. Então, a partir de agora, o que a Inês, com conhecimento, com essa sabedoria que a Inês tem, o que ela pode fazer e contribuir com os filhos, com a família, com o teu lazer, mas principalmente com a Inês, para que a Inês viva cada dia melhor. A mobilidade
tem coisas, como eu falei, o que é reversível não é do processo de envelhecimento. Não sei exatamente que grau essa baixa, né, essa falta de mobilidade. Porém, tenho certeza que muitas coisas tu pode voltar a fazer, claro, com ritmos, mas é um processo gradativo também. E eu não queria que tu ficasse só pensando se e sim. Agora, tá bom? Não, eu acho que tem muita coisa boa aí. Tu falou muito de leitura. Tem muita coisa boa aí para colaborar, hein? Eu entendi. Só que a gente, quando está trabalhando, que é a parte da sobrevivência, a gente deixa de lado muito aquela coisa familiar. E eu agora estou vendo que ficar em casa, retomar algumas coisas de casa, é maravilhoso. Olha só, que maravilha. Obrigada, Jussara. Obrigada, Inês. Tu sabe, Inês, que acho que a própria participação nas atividades, ela também é um momento de interação com a família, né? A gente tinha alguns avós que pediam para levar os netos, por exemplo, junto na hidroginástica. Me marcou muito. Uma avó que precisava ficar com o neto e pediu autorização, né? Enfim. E aquela neta chegou e ela queria saber o que a avó dela fazia. O que ela fazia na associação, que aula era essa. Então, acho que tudo isso que a gente tem de interação com o outro nessas atividades de lazer, elas também servem, né, para interação com os netos, com os filhos. Imagina quanto conteúdo tu pode passar para o teu filho, né? De, olha, eu aprendi que lazer é isso, tu tá cuidando, né? Até nesse sentido de compartilhamento. Então, é isso. Eu acho que a vida... tem momentos, a gente também está falando de envelhecimento recente, né? A minha geração já vai ter outras condições de envelhecimento se a gente se cuidar, porque hoje a informação está aí, né? O estilo de vida que a Jussara trouxe está aí, está todo mundo falando, alimentação, atividade física. Então a gente pode começar hoje, a gente começa antecipadamente, né? Eu tenho uma observação, Lau, desculpa. Pode falar, Márcia. Eu acho que cada fase da vida da gente tem ônus e tem bônus. Né? Naquele momento em que a gente tinha que trabalhar para construir alguma coisa, porque foi a história de todos nós, provavelmente o nosso ônus foi esse em relação à nossa família. Isso é uma coisa que ficou para todo mundo, pelo menos para mim e para todo mundo que foi mãe, fica. Né? Eu acho que para pai também. Agora é a nossa hora de tentar recuperar isso, né, com a nossa família. Eu acho que sempre é tempo, é uma fase nova, que agora nosso bônus é a gente ter tempo. Sabe as palavras. Pessoal, temos a Olga, o Ribas e a Lúcia. Pode falar, Olga. A gente, quando é jovem, às vezes a gente tem alguns sonhos, né? Algumas coisas que a gente tem vontade de fazer, mas daí a vida vai indo e daí daqui a pouco tu casa, tem filhos e ficou para trás, né? E até porque quando jovem ali, às vezes a gente não tem também muito recurso financeiro para fazer algumas coisas que a gente tem vontade, né? E o Ribas e eu, a gente sempre foi muito também de passeios ao ar livre, na natureza, né? Aventuras. E isso a gente, cada férias que a gente tinha depois com os filhos, e a gente ensinou isso para eles também, né? Então a gente fazia muitas aventuras, muitas coisas. Nós temos 2 filhos que moram aqui, 2 filhos que estão na Austrália, né? E teve um ano que nós fomos visitar esse filho na Austrália. E nós estávamos passeando por lá, e daqui a um pouco meu filho virou para mim e disse: mãe, vamos saltar de paraquedas? E aí eu disse: pai, isso era uma coisa que eu queria fazer quando eu era nova, né? Até eu tinha uma vontade de ser piloto, lá sei, alguma coisa assim. Mas aí nunca deu, nunca tive essa oportunidade, assim. E aí ele falou, e eu já estava com 59, né? Quando nós estivemos lá. Aí o marido não gostou muito, o Ribas não gostou muito, né? Mas eu disse: vamos, filho, vamos lá. E aí ele já começou a olhar onde é que tinha, no lugar onde nós estávamos tinha, mas é que chuva, 2 dias a gente não conseguiu. E ele: não, mãe, quando a gente voltar para Sydney, lá perto tem não sei o quê. Ah, bom, viabilizamos a história. E fomos os 2, né? Fomos todos, o Ribas estava junto, mas o Ribas ficou registrando com a câmera, né, para tirar foto, porque ele não quis nem saber, né? Mas olha, foi uma sensação maravilhosa, maravilhosa. Foi uma realização, assim, além de, naquele mesmo ano e outros anos também, a gente gosta muito de mar, né? Aí também a gente fez batismo
E num ano Mergulho. depois, eu acho, nós fomos conhecer Fernando de Noronha, aí fizemos mergulho com tubo e não sei o quê. Então, são coisas assim maravilhosas, junto à natureza, coisas que a gente queria fazer, agora conseguiu fazer junto com os filhos, né? E o bom é que os filhos também pegaram isso, né, da gente, assim. Eles gostam também dessas coisas de aventura, de passear aqui, passear ali. E graças a Deus a gente conseguiu construir isso juntos, né? E eu só queria lembrar também que uma outra oficina que nós temos na associação é de Reiki, viu, Jussara? É uma oficina que tem trabalhado bastante nessa pandemia, e à distância, mas tem trabalhado. Tá? Excelente. Beijo, só para complementar, quanto é importante fazer coisas que a gente nunca fez. Isso é muito legal. Também. E se perceber essas sensações, tá? Pensem nisso. Saltar de paraquedas. Eu sou do time do Ribas ali também. Olga, tu de paraquedas e eu de balão. Foi maravilhoso. Balão é outra coisa. Foi notável. Ribas, Lúcia e Pereira. Vai lá, Ribas. Bom, a Olga já contou um pedaço, né? Mas o que eu acho que na vida da gente, a gente tem que sempre que ter, e ele vai mudando, é um propósito, é um sentido da vida. É saber por que está ali. O que é a tua existência, o que tu quer fazer da tua existência? Tu quer estar ativo? Tu quer participar? Tu quer estar pensando? Tu quer estar fazendo alguma coisa ou tu quer te ensimesmar, ficar num cantinho? E a gente sabe que essas coisas aí sempre não levam para um bom caminho. Nós agora mesmo estamos vendo um seminário de cura que ele acabou de acontecer em Portugal e agora está acontecendo no Brasil. As palestras, é claro, né? Com diversos profissionais das mais diversas áreas de atividade. Mas todos levam para o pensamento de que o estresse ou de que as coisas negativas podem ser combatidos com coisas naturais e nem sempre ou quase nunca se precisa de medicamentos. O medicamento trata o sintoma, não trata a causa. Não é? Então, nós temos burlado a nossa vida, muitas vezes com justificativas ou com diversas coisas para não fazer. E nós também recebemos muita coisa negativa dos órgãos de imprensa, de onde a gente vai. Então, a gente tem que daí ter o seu propósito e, dentro disso aí, trabalhar no que é positivo. Não esquecer de que pode acontecer coisas, tem que ter limites e tem que ter, talvez até temor, mas não medo. Respeitar, né? Saber os seus limites, como a Jussara falou aí. Então, isso é muito importante. Eu teria até uma pergunta, mas eu só vou deixar no ar. Eu sei que Portugal, nós tivemos também em Portugal, nós tivemos 15 dias com um grupo de amigos e viajamos de carro. E em Lisboa, a gente descobriu que a população de Lisboa, em torno de 50%, são de idosos, que é uma das maiores, vamos dizer, percentuais de capitais do mundo que tem uma quantidade de idosos muito grande. Nós em breve vamos chegar para lá. Até quando eu vi a tua qualificação, me chamou a atenção, porque o trabalho que hoje a ACRT faz, eu não sei se as gurias já se ligaram em colocar isso no papel, ou tu mesmo como profissional, mas esse trabalho que a associação faz é de um empreendimento e de um empreendedorismo que eu acho que a gente não tem noção. A gente não tem noção do que isso aí pode até também dar ganho. Individualmente vai dar para cada um do pessoal que participa, né? Mas um dia pensar em fazer isso e ter escrito um plano de negócio ou um projeto, porque é sensacional. Só isso que eu queria dizer. Está contratado, Ribas. Tá certo. Para a RP da associação, está contratado. Tá certo. Posso, Ana? Claro. Ribas, eu acho que é bem... Trouxe a questão muito pertinente, que até não toquei muito, mas eu partilho exatamente da tua ideia, da questão do sentido do propósito.
Eu acho que quando nós, como seres humanos, entendemos o nosso sentido na nossa vida, que propósito da nossa existência, como a gente quer viver, e eu sempre trago, gente, acho que é muito importante, cada um na sua realidade. Tem gente que não gosta, que a gente diz, tem certo, por N questões, não gosta de água, tem gente que não gosta de ar, mas dentro. E outra questão, acho que bem importante, nós nos compararmos com nós mesmos. O que eu fazia ontem e o que eu faço hoje. Porque senão, às vezes, desestimula. Se eu for me comparar, né? Nunca joguei basquete e vou querer chegar no nível da Hortência. Coitadinha de mim. Nunca. E isso não vai ser incentivo para mim. Então, pensarem nisso também. E a questão com as questões da associação, realmente elas são ímpares e eu concordo que às vezes a gente não dimensiona tudo que ela promove. Eu acho que um dos propósitos é que cada vez mais os associados usufruam dessa infinidade, né, de possibilidade que ela está sempre tentando que as pessoas se engajem. Acho que o engajamento é muito importante. Só que aí isso é um trabalho também coletivo, Ribas, cada um. Porque às vezes a nossa linguagem não chega no associado, mas a tua como par chega muito melhor. Acho que é diferente de quem sente o benefício. Eu acho que isso também eu acho que é nessas linhas que a gente tem que começar esse processo de mudança também. Que com exemplo, né? O exemplo também é muito legal. E a gente poderia discorrer por muita coisa. Trouxe coisas aqui para a gente discutir por um longo período, viu? Muito obrigada até o momento a todas as colaborações. Eu sei que tem mais uma ou duas, né, Ana? Mais duas. Isso, acho que o que a Jussara está trazendo é bem importante também, né, gente? A gente acaba falando no pessoal, mas a divulgação entre vocês mesmos do convite, ele é muito mais efetivo do que quando é um profissional, porque vocês são pares, né, como a Jussara trouxe. Não quero me estender. Lúcia? Eu gostaria de compartilhar que eu achei excelente a palestra da Jussara e eu me identifiquei muito porque eu estou com 59 anos, eu parei de trabalhar o ano passado. Ainda bem que eu parei de trabalhar o ano passado, porque eu era comerciante e esse ano aconteceu toda a pandemia. Mas eu tenho, assim, na minha vida, eu sempre me preparei para esse momento de eu me aposentar, de não achar ruim, assim, de se aposentar. Eu sempre procurei fazer exercício físico, ter uma qualidade de vida boa, se alimentar bem, porque eu via com a minha mãe, assim, né, que a minha mãe nunca foi também uma pessoa, assim, muito parada. Infelizmente, ela está com 90 anos agora, ela está uma mobilidade comprometida, né, mas ela... Não faz muito tempo, ela ainda fazia as caminhadas delas bem longas. Mas o que eu queria dizer é que isso aí é um benefício, assim, para a vida toda. Tá? Isso aí é um bem-estar que a gente faz. Eu sempre pensei assim, eu quero chegar na terceira idade, como disse a Inês, não me sentindo velha. Eu quero chegar nessa idade que eu possa fazer muitas coisas mais. Principalmente, eu me programei a fazer trabalho voluntário, né? Uma coisa assim que me dá muito prazer de poder compartilhar algumas coisas, algumas experiências adquiridas, conhecimentos, compartilhar um pouco com outras pessoas com solidariedade ou, sei lá, de alguma forma. Então, eu sou muito grata pela associação, que eu sempre participei das atividades, adoro. As gurias, assim, estão sempre procurando fazer as melhores coisas. E uma coisa que eu me identifiquei agora também na palestra foi trocar um instrumento. Eu digo assim, depois de velha eu resolvi tocar um instrumento. É difícil, é bastante difícil, mas eu estou tentando, né? Tocar o teclado, alguma coisa já sai. Muito obrigada pela Jussara e pelo pessoal aí da associação. Sou muito grata por todos. Obrigada, Nós que agradecemos, Lúcia, e adorei quando tu disse dessa questão de se preparar e, principalmente, né, de aprender coisas novas. E nunca a gente está velho.
Coisíssima nenhuma. A gente desenvolveu outras habilidades, hein? Não esqueçam. Vamos desenvolver outras habilidades aí. Muito obrigada. Acho que socialmente se fala isso, né? A idade determinada para cada coisa, só que isso já está mudando, né? Eu tinha uma amiga de 30 anos outro dia falando que estava muito velha para fazer uma graduação, uma outra graduação. 30 anos, gente. Vocês têm noção do que é isso? Coisa, né? Isso é... A sociedade impõe um ritmo, mas a gente não tem que seguir esse ritmo, não. Sempre é tempo de aprender. Pereira, não estou te enxergando aqui. Pode abrir teu som? Eu até já me esqueci que eu ia falar. Porque falaram tantas coisas, tudo legal, né? Que isso fugiu. Mas já que me deixaram eu falar, eu vou convidar a Jussara para quando nós voltarmos ir lá numa quarta-feira no samba. Ó, boa! Tá, está convidado. Aceito. Tu vai e já aprende a cantar. Tu cantas? Só fado. Tem certeza? Tá, mas entendeu? Eu não vou desapontar ninguém. Eu faço a segunda voz, tá? Só para não desapontar. A segunda voz é difícil, hein? Obrigada, Pereira. Obrigada pelo carinho. Segunda voz é mais difícil ainda, mas vamos lá, né? Mas quem é que... Se fosse para ser fácil, eu não ia. É verdade. É verdade. Se fosse para ser fácil, eu já não ia. Ó. Tá bem. Pretenciosa. Desafio aceito, então, né? Boa. Então tá, gente. A gente já tá estourado aqui no eu horário. acho que a Salomé estava com o dedo levantado. Alô? Pode se desmontar aí. Tá. Bem rapidinho. Eu me aposentei faz 8 anos. E quando eu trabalhava, eu dizia para meus colegas que eram mais jovens, quero me aposentar com saúde para poder subir e descer a escadinha da piscina do clube, porque eu não pretendo trabalhar e depois nem poder curtir a piscina. E aí eu chego no clube, fizeram uma escada enorme para o pessoal entrar e sair da piscina. E eu mandava foto para eles, olha onde eu estou, né? Então, foi bem legal, assim, a minha iniciada de aposentadoria. E, em seguida, já procurei a associação para entrar no coral, porque eu já fazia parte do coral na empresa, quando foi Brasil Telecom. Então, foi a primeira coisa que eu procurei, depois de um mês em casa, foi ir para o coral da associação. Hoje eu participo de quase tudo, de segunda a sexta, né? Mas é isso aí. Se aposentar com saúde para poder aproveitar. Né? Isso. Obrigada, e a última fala também, Laona, que eu sei que já estourou, e a gente agradece a audiência, a paciência, né, de todos aí, as colaborações, mas também outra frasezinha que eu gostaria de deixar para vocês. Imaginem quando estiver na idade de vocês a infinidade de frases que eu vou ter, né? E eu estou muito feliz. Vamos tirar mas, foto? Lembrem, quem não acha tempo... Desculpa? Pode falar, Jussara. Quem não acha tempo para esse lazer, para esse divertimento, que é a saúde, numa visão mais ampla, né? Essa saúde plena que a gente tanto ambiciona e somos capazes de conquistar, sim, às vezes mais tarde ou menos tarde, vai ter que achar tempo para a doença. E ela é muito cara e dolorosa. Porque o lazer pode ser, como a gente falou em vários momentos, sentar embaixo de uma árvore, ou no sol tomar um chimarrão, ou cada um, como eu sempre trago, né? Eu trago o exemplo do chimarrão, foi o que eu mais vi, também uma das coisas que eu gosto muito, pegar um livro e ler. Gente, não deixem que as coisas macro tiram o brilho das coisas simples. Porque é essa simplicidade que às vezes nos traz tanta alegria e equilíbrio para a nossa vida. Que eu acho que esse é o grande desafio da vida, né? Em estar... Claro que tem momentos mais e momentos menos, porque quando chegar nessa linha realmente de equilíbrio total, você já sabe o que foi, né? Aquele aparelhinho já acabou também. Tem que ter emoção, hein? Tem que ter emoção, seja no grau que seja. Muito obrigada.
Jussara, em Portugal, o aposentado é chamado de jubilado, certo? Lá é, não, lá é reforma. Reforma? Então, Reforma. na Espanha que é jubilado. Eu acho que sim. Lá tem os jubilados, normalmente os que, em alguns casos, os catedráticos, que eu tive mais contato com a da Universidade do Porto. Aqueles que completaram o seu período acadêmico, e aí tem todas as honrarias de alguns 40 anos de trabalho, porque como a legislação também lá está mudando, tem muito disso. E reforma, normalmente também isso está mudando. Reforma para quem se aposentou, no caso para nós, Brasil, em serviço privado, no serviço público também aposentados. Que tanto lá tem a Caixa Geral de Aposentados, que é a Caixa, seria a nossa Caixa aqui, né? Mais ou menos isso. Mas claro que tem particularidades também. Não sei. Mas nós temos muita coisa, olha. Se me convidarem, eu vou de novo, viu? Adorei. É o pano para manga, né? A gente vai conversando, tá, gente? Obrigada de novo, Jussara. Obrigada a participação. Vamos fazer a nossa foto. Vai ser 2 telas, então permaneçam sorrindo. Coloquem bem pertinho a câmera. Maravilhoso, Ju. Obrigada, Isabel. 1, 2, 3 e foi a primeira. Podem falar. Eu vou salvar a primeira. Felicidade. E... Abacaxi. Prazer. Mais uma. Tranquei? Não, né? Não. Ah, tá. Ficou todo mundo tão silêncio que eu achei que eu tinha tentado. Foi. Deu, gente. Valeu, Ju. Obrigada. Bela palestra. Valeu, obrigada, Jussara. Obrigada a todos, obrigada. Tchau. Um beijo no coração de cada um. Obrigada. Um abraço, gente. Até amanhã. Até amanhã no Conexão. Pela oportunidade. Ah, beijo. Beijão. Até a pé nós diremos. Acho bom. É um bom lazer a pé, hein, Pereira? Siga o líder. Siga o líder. Siga o líder. Agora a gente toma escolta, gente. Até a pé nós iremos, isso aí. Pereira foi maravilhoso. Ei, Márcia? Oi. Fala. O parquinho do Pereira foi maravilhoso. Achei maravilhoso. Vamos fazer, hein? Vocês estão radicais aí, porque... Nossa, hoje em dia, olhando as crianças no parquinho, dá um sustinho, não dá? E vocês também? Não, nós vamos fazer tudo acolchoado embaixo. Esse estofamento embaixo. Tudo acolchoado embaixo. Aí seria bom. Aqueles infláveis são legais. Infláveis é interessante, hein? Tchau, tchau, gente. Valeu, Sandra. Tchau. Beijo. Prazer estar com vocês. Amanhã temos aí, hein? Amanhã com a Márcia. Conexão social. Às 16 horas, todo mundo aí, hein? Nosso garoto propaganda. Valeu, gente. Tchau, tchau.